Senhores e senhoras, receba nesta tarde os meus sinceros cumprimentos e que a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus reine na tua vida, no seu lar e no seio da tua família. Este é o grupo de missão Geração Eleita, canal pelo qual nós levamos através das redes sociais a palavra de nosso Deus ao Brasil e ao mundo. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas este, para vosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. De certa forma, a gente muitas das vezes tem que se apresentar na contramão do que nós vemos acontecendo diante dos nossos olhos. Enquanto nós vemos milhares e milhares de pessoas profetizando bênção, profetizando vitória, dizendo que Deus só quer o coração, aleluia, eu venho com uma palavra como essa, louvado seja o nome do Senhor, onde a Bíblia fala de correção, onde a Bíblia está falando aqui de castigo, louvado seja o nome do Senhor, né? Que Deus castiga aqueles que ama. Mas não é isso que nós temos visto nesses últimos tempos. As pessoas só pegam palavra bonita, escolhem só textos, aleluia, que dia inteiro nos favorece, louvado seja Deus, para muitas das vezes nós vivermos no nosso erro. Tenho observado nesses últimos tempos, por exemplo, nesse exato momento, eu estou falando com muitos teólogos, com muitos teólogos. Sabe por que teólogo hoje não é só o pastor, o vice-pastor, aleluia, teólogo hoje não é só o obreiro, hoje nós vemos uma grande margem de jovens que são teólogos, irmãs de círculo de oração, que são teólogas, louvado seja o nome do Senhor, moços, moças, enfim. A teologia hoje ela está abrangente e o pessoal tomaram gosto e estão estudando. E isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Nós vemos também, aleluia, muitos ministérios que todos os domingos pela manhã estão lá 2 ou 3 horas, louvado seja Deus, estudando na famosa escola bíblica dominical. O que também é muito bom, louvado seja o nome do Senhor. Agora, a gente tem que ter resultado nesse aprendizado. A teologia, ela é estudo do conhecimento de Deus, não é assim? Nós vamos para a escola dominical, como muitos ministérios têm, louvado seja o nome do Senhor, lá também você vai para estudar coisas de Deus. A Bíblia, ainda que tenha um livreto lá, uma revista, mas são baseados nas Escrituras Sagradas. Aí eu fico perguntando, por quê? Por que será que as pessoas estão estudando
tanto e se afastando cada vez mais de Deus com tanto conhecimento? Porque não vivem muitas das vezes a verdade. Aqui a palavra do Senhor, ela fala de correção. Ela fala, louvado seja o nome do Senhor, de vida na presença do Senhor Jesus. Se nós formos, louvado seja Deus, voltar alguns versículos antes, no versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, olha, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando afrontas, e assentou-se à destra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no 3 a palavra do Senhor diz assim, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, quando o crente começa a olhar para Jesus, ele vai aprendendo as coisas diferentes desse mundo, mas o que nós vemos hoje é que a humanidade, eles estão estudando, mas estão desviando da verdade, eles não têm bons princípios bíblicos. A Bíblia diz que nós não devemos amar esse mundo, o povo estão amando o mundo, o povo estão abraçando as coisas do mundo, o povo estão aderindo para nossas vidas as coisas do mundo, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia é bem categórica em afirmar que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, as pessoas estão pregando bênção, eu estou trazendo aqui uma palavra de correção. Uma palavra de correção. Quem que vai querer escutar isso? Eu sei que você tem o seu pastor, eu sei que você tem o seu ministério, louvado seja o nome do Senhor. Agora você precisa entender uma coisa, será que o que estão te ensinando lá vai colaborar com a sua vida espiritual, vai realmente te posicionar como salvo em Cristo Jesus? Porque a palavra diz assim, e já vos esqueceste da exortação que argumenta como filho. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando for por ele corrigido, repreendido, louvado seja Deus. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é isso, minha irmã? Louvado seja Deus. Muitas das vezes, os nossos pais, eles nos ensinavam, eles nos disciplinavam. No passado, porque hoje em dia os pais não estão disciplinando. Quem está disciplinando hoje em dia é os filhos. Hoje em dia é os filhos que estão disciplinando o pai. Porque eles batem o pé, eles fazem birra, eles fazem protesto, eles fazem greve e o pai tem que ceder, aleluia, aos seus caprichos, louvado seja o nome do Senhor. Mas se formos voltarmos a um tempo mais antigo, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos que nossos pais diziam, olha menino, não faz isso, olha menino, não faz aquilo, não é dessa forma que se vive, não é dessa forma que se anda, não é dessa forma que se porta, louvado seja o nome do Senhor. Eles ensinavam isso para os seus filhos, e cada pai ensinava de um jeito, cada pai ensinava de uma forma, a maneira que ele já tinha sido entendido. Não era uma regra baseada em algo profundo, era aquilo que eles aprenderam, isso eles passavam para os seus filhos, louvado seja o nome do Senhor. Mas contudo, nós vemos que há anos atrás, a conduta, o caráter das pessoas era muito melhor do que o de hoje. Crianças que nem frequentaram a escola, aleluia, que nem pisaram numa sala de aula, mas eles tinham respeito pelas pessoas, aleluia, eles não eram as coisas de hoje. Pessoas que estudam e estão sempre um caráter lá embaixo, louvado seja o nome do Senhor. Então, a correção de Deus é para os filhos.
se você não aceita correção, se você só busca quem fale bem de você, profeta para falar bem de você, profeta para dizer que Deus vai te dar, esse Deus aí eu não conheço. Esse Deus que muitos profetas andam profetizando aí, aleluia, eu não conheço ele. Eu não conheço. Eu conheço aquele Deus que corrige. Eu conheço aquele Deus que disciplina. Eu conheço aquele Deus, aleluia, que faz até mesmo enfermar para que não venha, aleluia, cair na perdição. Agora, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Hoje, nós muitas das vezes não queremos receber essa disciplina de Deus. E se o irmão chegar pregando duro na igreja, aleluia, louvado seja Deus, o próprio pastor já, olha, se ele suportar sem tomar o microfone, mas na próxima vez naquela igreja ele não prega mais. Porque tem muitos que tomam até o microfone. Tem muito que faz vergonha ao pregador lá na presença da igreja. Mas alguns ainda temem um pouco e naquela igreja aquele cidadão não prega nunca mais, enquanto ele for pastor daquela igreja. Por quê? Porque as pessoas não querem que ninguém chegue pregando conserto, que ninguém pregue a palavra de Deus. A Bíblia aqui está falando de disciplina, a Bíblia aqui está falando de correção, a Bíblia aqui está falando, louvado seja o nome do Senhor, de boas maneiras de viver, como salvo, como filho da luz. Agora, o versículo de número 10 é o que me chama mais atenção, porque a palavra do Senhor diz assim, olha, porque aqueles, quem aqueles? Qual aqueles? Os nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem parecia aos seus olhos. Como bem lhe parecia, mas esse que em Deus, aleluia, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Crente rebelde não é participante na santidade de Deus. Crente desobediente não é participante na santidade de Deus. Crente rebelde não tem parceria, aleluia, não tem comunhão, não tem a presença de Deus. Aqui o escritor aos Hebreus, aleluia, aos crentes, nos deixa essa palavra gloriosa pelo Espírito de Deus, porque aqueles, nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigia, como bem parecia, aleluia, como bem lhes parecia. Mas esse Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O crente, aleluia, para ser santo, para parecer com Deus, para ter os pensamentos de acordo com a vontade de Deus, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser amassado, ele precisa ser lapidado, ele precisa, louvado seja o nome do Senhor, ser obediente à palavra de Deus. Caso contrário, ele não toma parte na santidade de Deus. E a santidade de Deus é oferecida para os seus filhos, e não para rebelde, não para bastardo, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, talvez você fica pensando, que ousadia é essa desse pastor, que ousadia é essa desse irmão pregando uma palavra dessa nas redes sociais. É isso que Deus quer, que eu e que cada um, inclusive você, faça o mesmo, louvado seja Deus. Porque não temos aqui que estar pregando coisinha bonitinha, dizendo que isso é mania de crente, que isso é aquilo, isso é palavra, isso é Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Começa, meu querido irmão, irmã, em vez de você estar olhando para os prazeres desse mundo, começa a olhar para Jesus,
que Ele é autor e consumador da sua fé. Aleluia! Começa olhando para Jesus, aleluia, e veja o que Ele passou exatamente por você. E veja o que Jesus passou exatamente por você. Mas aquilo que era difícil para Jesus, aleluia, ele sentia como um gozo, porque ele se via conquistando uma grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós, aleluia, vemos hoje em dia pregadores, homens chamados homens de Deus, dizendo que crente que está sofrendo com um problema não é salvo, não é filho de Deus. Mas é duvidoso você ver, um que está nadando aí, no que chama benção, é ser filho de Deus, porque está sem correção. Então que você possa aceitar a correção, a repreensão de Deus, aleluia, porque isso vai corroborar para a tua santificação, para a tua vida na presença de Deus. Aleluia, que Deus te abençoe em nome de Jesus.